Gente, hoje o nosso convidado é um convidado importantíssimo para o teatro estudantil. Opa! Importantíssimo para o teatro estudantil. Começou sua carreira aos 13 anos, dirigindo seu primeiro espetáculo. Logo em seguida estreou na TV, participou de várias novelas e minisséries. É ator, diretor, bailarino, editor-chefe da revista Editora News, pesquisador, fundador e dirigente da Associação Fazendo Arte e também apresentador do programa Júnior Mosco Revela. O nosso convidado de hoje é Júnior Mosco. Júnior, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É um momento delicado que nós estamos passando no nosso país, no mundo, mas é um momento em que se tem que discutir cultura, tem que se discutir a questão do fazer teatral, temos que estar sempre ligados a tudo que tem que ser feito nesse momento, porque nós não podemos parar, né? E tudo que é relacionado com a questão da cultura e educação, que para mim elas andam totalmente juntas, elas também ajudam na saúde, porque ela ajuda a saúde mental de todos. Sim. Júnior, para começar, você poderia contar um pouco mais sobre sua história e onde a arte está envolvida na sua história? Pois é, Fernando. Na realidade, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 6 anos no programa Pullman Júnior, e de lá para cá foram muitos trabalhos, né? E o que me fez despertar para o teatro foi realmente os festivais. Embora eu tivesse um contato muito grande com a televisão, e teatro eu fui descobrindo através dos festivais. Então, para mim, o festival ele é uma grande escola para o ator, sim. Muitas vezes existe uma dualidade, existe uma confusão, né, quando se fala sobre festival de teatro, principalmente estudantil, que as pessoas às vezes não entendem ao certo o que vem a ser um festival estudantil, menosprezam pela palavra estudantil, mas ele é de total importância. Então, eu tive o privilégio de, lá atrás, né, as pessoas falam assim, nossa, mas você, quantos anos você tem? Não, eu sou novo. É que eu comecei a frequentar, comecei minha carreira aos 6 anos e comecei a transitar pelos festivais por volta de 9, 10. E tive o prazer de o meu primeiro diretor, que foi o Moisés Mestiskowski, que criou e levou para Tatuí um dos festivais mais importantes do estado de São Paulo. E ali eu comecei a ter contato com os grandes mestres, como o professor Clóvis Garcia, enfim, várias pessoas que desenham e desenharam o teatro nacional, por não falar do teatro internacional. Então, eu pude ter esse privilégio de ter contato com esses grandes mestres, de ouvi-los. Então, desde pequeno, ali tentando entender o que era aquele teatro. E quando, numa das minhas um dos meus retornos para a cidade de Tatuí, aos 13 anos, eu me pego na incumbência de fazer um espetáculo e só com questões mesmo de televisão, escolhi um texto do querido Walter Guaglia e selecionei um elenco que era de escola, mas com todo o suporte do Moisés, eu fiz um espetáculo no qual eu me divertia fazendo de uma maneira totalmente artesanal, como eu acredito que tem que ser o teatro, de uma maneira deliciosa, e fui surpreendido quando aqueles monstros do teatro, aquela coisa imensa, e quando eu recebo o prêmio de melhor diretor do estado de São Paulo, eu falo, alguma coisa está errada. E me lembro muito bem que, na ocasião, o Marcos Caruso com a Jussara Freire, que ainda eram casados, faziam parte, junto com a Cleide Ácones, da comissão julgadora que me deram esse prêmio, e a Cleide Ácones me chamou e falou assim, olha, rapazinho, você é um rapazinho.
E você tem que entender o que eu estou falando. Você nunca deixe de fazer teatro. Isso vai ser a sua profissão e você vai ser muito feliz. E nós vamos nos esbarrar muito. E não deu outro, né? Trabalhei com a Cleide, trabalhei com o Marcos, trabalhei com a Jussara. Então, foi assim um privilégio e essa descoberta através do festival estudantil, né? Que abre e é um facilitador para quem quer iniciar. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de muita fama, de um glamour e de umas coisas que para mim me parece incoerente, porque não vai chegar a nada, porque o teatro é a raiz e tem que ter muito, mas muito estudo. Que ótimo. Então, Júnior, você pode me falar qual é a importância do teatro estudantil na vida das pessoas? Não. Então, existe uma confusão, né, como eu falei, sobre quando a gente fala do teatro estudantil, porque nós temos que entender que nada é novo. Né? A gente sempre está copiando tudo. E lá atrás, quando Pascoal Carlos Magno começou a trabalhar para tentar introduzir o teatro do estudante, que não era o teatro estudantil de escolas públicas, mas sim um teatro de estudante, e aí ele começou a agregar. E daí foi desmembrando, 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 fortaleceu o teatro amador, fortaleceu o teatro de grupos nos anos 70, anos 80, que foi aquele boom. E, de repente, o teatro estudantil foi desaparecendo. Eu, quando assumi o SESI, há 20 anos atrás, eu criei, né? Não foi invenção, foi copiado, obviamente, com tudo, né? O Festival Estudantil SESI Sorocaba de Teatro, que na época eu tive um apoio muito grande da instituição SESI, da Rede Globo de televisão, que tinha acabado de sair da Globo, né? Então, tive um grande apoio, tanto que chamou o primeiro festival, se não me engano, tinha a participação da TV Aliança, que era afiliada da TV Globo na cidade de Sorocaba, o Sindicato dos Artistas, através da Lígia de Paula, e me lembro que a Lélia Abramo, ainda viva, veio participar e me deu muita força para aquele primeiro festival acontecesse. Então, foi um festival que eu tive o respaldo de muitas pessoas importantes e também, na época, da Sônia Azevedo, que é uma querida, grande amiga do teatro, que me ajudou a fortalecer. E junto com, tirando dúvidas com o professor Clóvis, com o Ingrid, com o Malu, e as pessoas foram me ajudando a desenhar esse festival que ganhou uma dimensão assim imensa. Então, a importância do festival, ela é assim, como que eu posso dizer? Ela é significativa. Nós não podemos esquecer, Fernando, que nós temos um link muito grande, não posso deixar de ressaltar aqui, do festival que acontece em Pernambuco, realizado pelo Pedro Portugal, que é um festival de teatro, dança, e ele acontece quase durante um mês. Então, é um festival maravilhoso. Eu fui convidado para ter uma fala num evento Gerais, feita pela querida Bárbara Boff, e nesse festival, nesse encontro, tiveram grandes. Foi um mapeamento de todo o estado de São Paulo, né? Então, de todo o Brasil, então de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso. Então, nós tivemos a oportunidade de ver todo um mapeamento, um panorama do que acontecia no Brasil. E esse desdobramento foi muito importante, que depois eu fui participar de um festival da FIA, que é a Federação Internacional dos Artistas, no qual sou integrante até hoje, que é sediado em Londres, e eu pude levar esse mapeamento, que foi feito, se não me engano, em 2011, que está um pouco defasado agora, de tudo que acontecia de Júnior?
Gente, eu acho que a gente perdeu a conexão com o Júnior. Vou chamar ele de novo, peraí. Peraí que eu vou chamar ele de novo, gente. Voltamos? Oi, Júnior. Voltamos. Voltamos. Eu acho que nós paramos em algum... Eu não me lembro. Estava falando da FIA. É. Então, aí teve esse mapeamento da FIA para falar sobre a importância dos festivais que nós temos no Brasil, né? E isso fez com que a gente pudesse entender a dimensão dos festivais, a dimensão de tudo que acontece. E também uma preocupação muito grande, né? Esse ano, agora de 2020, eu estava retomando o Festival Estudantil SESI Sorocaba de Teatro e também estava fazendo iria acontecer uma conferência primeiro estadual e depois nacional, sobre o mapeamento dos festivais no país. Por ser uma questão muito importante, mas também é onde está acontecendo muitos erros, muitos equívocos de festivais. E o que nós temos que ficar muito atento para que o festival ele não perca a essência, ele não perca, na realidade, o papel que ele tem que exercer para o formador e a disseminação das artes cênicas, porque esse é o papel fundamental do festival, disseminar as artes cênicas, nada mais do que isso. Que bom. Ô, Júnior, e você poderia comentar mais sobre o Festival SESI de Sorocaba, toda a ideia de quando começou e as dificuldades que você passou durante todo esse período? Então, na realidade, os festivais do SESI foi assim. Eu assumi em 2000, né? E logo que assumi, eu já vim com a ideia, eu falei, eu vou fazer um festival estudantil. Mas como? Eu falei, eu vou fazer um festival estudantil. E o meu diretor, Júlio César, sempre muito... o primeiro momento do festival, né? Porque assim, eu tive muito apoio da instituição, muito apoio das pessoas que no primeiro ano do festival, eu me recordo assim vagamente, mas nós tivemos uma explosão de mais de 200 inscritos, tanto para o teatro da criança como para o teatro adulto, e todo esse apoio também do Sindicato dos Artistas, que estiveram o tempo todo ali me ajudando a incentivar. E tive nomes muito importantes do teatro, como o próprio Sérgio Mamberti, a Muniz, que foram a Eva Vilma, são pessoas que foram me ajudando a traçar e trabalhar com o festival de uma maneira em que eu pudesse estar realizando, né? Então, as dificuldades, na realidade, Fernando, elas começaram a surgir com o passar do tempo. Porque, assim, o primeiro é fácil, o segundo é fácil, o terceiro é fácil. Aí, quando você vai chegando no sétimo, oitavo, você tem que começar a repensar que caminho é esse que está sendo seguido. O festival ele começa a ganhar uma dimensão muito grande, que a gente, às vezes, não dá conta. Então, aí só vai ficar as escolas estaduais e as particulares, não. Então, aí você tem que começar a fazer todo um mapeamento, todo um trabalho, para que você não perca as pessoas que realmente querem fazer o teatro. E o teatro feito de maneira honesta, né? Porque existe também, nessa interface de festivais, muitos grupos que saem para apenas arrecadar prêmios. E aí você fica nessa dualidade de como fazer esse filtro, né? E eu tinha também, na cidade de Sorocaba, o Festival Estudantil SESI Sorocaba de teatro, o Festival Nacional Curta Dança e o Festival Nacional Curta Teatro. Então, eram 3 festivais que aconteciam durante o longo do ano,
e que eu estava à frente e podendo mesclar o que era para o lado de pesquisa, para o lado estudantil, para o lado profissional, e daí iam surgindo vários projetos. Entendi. Ô, Júnior, a gente recebeu uma pergunta muito interessante do Fernando Pereira, que ele faz a seguinte questão, ele joga a seguinte questão: qual o erro que você mais encontrou em festivais estudantis? Desculpe, Fernando, eu não entendi qual o erro que erro. erro que Tá. você mais encontrou em festivais estudantis? Tá. Veja bem, uma das questões muito importantes no festival é a premiação. A premiação, porque a premiação ajuda a legitimar os professores que dão um duro danado, né? Tem que fazer os ensaios e todo o trabalho fora do horário de aula, porque os diretores de escola não entendem, não adianta. Eles não entendem a importância do teatro. Eles acham que é balela, eles acham que é perda de tempo. Então, o prêmio ajuda a legitimar aquele professor, aquele louco que sai fora de aula, que tem que ir no final de semana dar trabalho para a escola, enfim, a poder voltar com um prêmio para poder falar, ó, diretorzinho, o que a gente está fazendo é sério. Então, tanto dirigente de ensino, eu me lembro que uma vez eu tive uma reunião com a Carmen Delbauer, que era da Secretaria da Educação, para explicar para ela a importância que era deixar os alunos saírem da sala de aula para poder ensaiar, enfim. E aí, qual é o maior erro? O maior erro é justamente quando você coloca os grupos para uma apreciação, uma orientação, e nós temos profissionais despreparados para ter uma fala. Porque aí, em vez de eles terem uma fala, eles acabam julgando as pessoas que estão ali. E muitas vezes são crianças que estão tendo seu primeiro contato. Então, tem que ter toda uma lógica, uma estrutura. Então, a mediação ela é muito importante. E os principais erros que eu encontro nos festivais, e é essa a minha preocupação, é essa não preocupação com a mediação de quem faz a avaliação, que é uma palavra estranha de se falar, avaliação, julgamento, enfim, que isso deveria ser abolida essa palavra, mas né, a gente está tentando achar. Mas o principal erro é isso, é a não mediação numa concretude das pessoas que vão ter essa fala. Eu me lembro, eu não tenho problema nenhum de falar nomes, de uma problemática com Abílio Tavares, que era do TUSP, que num dos festivais de Tatuí, ele falou muita, mas muita bobagem sobre... ele foi meio que cantaram na cabeça dele algumas coisas, que ele chegou a fazer uma pergunta para mim na época. Eu estava concorrendo com o festival Adeus, Fadas e Bruxas, muito tempo lá atrás. Eu devia ter meus 14, 15 anos. E ele perguntou assim, nossa, aqui nessa cidade se produz espetáculo sem dinheiro? Porque eu fiz uma grande produção. Mas nós fizemos uma grande produção porque eu mobilizei uma escola inteira. E eu fiz um espetáculo com mais de 40 pessoas e ele achou aquilo mentiroso. Ele achou que alguém estava financiando, não sei. Então, Abílio Tavares foi um dos grandes equívocos que eu vi falando para crianças. Né? Tanto que depois ele teve problemas absurdos no TUSP e todo mundo um dia encontra o problema que tem. Né? Como também eu tive um problema, acho que se não me engano foi com um grupo da escola, da sua escola, que eu tive que pegar uma grande nome do teatro internacional e falar para ela, por favor, se retire, pare de falar, porque ela estava equivocada. Então, eu nunca tive problema, né, de enfrentar as pessoas quando é para defender o teatro. Então, o grande erro é esse, você não ter uma coerência na fala e não ter pessoas que estejam ali preparadas para enfrentar. Na época, essa pessoa era minha orientadora de mestrado na USP, e eu falei, como é que eu vou enfrentar? Mas entre defender um grupo de teatro que está escutando bobagem e a minha orientadora, eu vou defender o grupo de teatro, porque ali era o meu papel.
Sim. Na live, a Márcia Polacchi, na de terça passada, ela até comentou um pouco, né, sobre isso, que você estava falando da importância dos troféus. Então, é muito importante a valorização, né? Você valorizar esses grupos de teatro, porque é isso, né? As pessoas só começam a dar valor quando elas veem alguma valorização, né? É, é, Ju, Oi, pode falar. oi, pode falar, pode falar. Não, não pode falar. Eu não estou conseguindo ver as perguntas, por isso que pode me falando. Tá bom. A Karen, ela fez a seguinte pergunta: 20 anos de SESI com Júnior Mosco. O que mudou do início para os dias atuais? Olha, tem um livro chamado pelo Caminhos, feito pelos Caminhos dos Sonhos, da Sônia Azevedo, que ela fala sobre o teatro na cidade de Sorocaba, antes da chegada do Júnior Mosco e depois da chegada do Júnior Mosco. E eu acho que é fundamental para as pessoas que querem entender um pouquinho sobre isso, que daí não sou eu que estou falando, sobre a modificação do teatro na cidade de Sorocaba e também no estado, através desse livro da Sônia Azevedo, que acho que, se não me engano, o nome é Feito pelo Caminhos dos Sonhos, que é lindo. Eu, cada vez que leio, eu choro. Ela está falando de mim, mas mais do que falando de Júnior, é falando de um trabalho. Porque assim, Fernando, para acontecer o trabalho, né, na época, os festivais, eu não morava na cidade de Sorocaba. Então, eu cheguei a dormir, muitas vezes, dentro do teatro. E eu estava me lembrando esses dias, até numa conversa informal, que a pessoa que mais também foi fundamental, porque às vezes eu tinha muito medo de ficar dentro do teatro à noite. Eu tinha um porteiro chamado Rogério Gasques, que eu não posso nunca esquecer, que ele tinha uma criança pequena e ele falava assim, seu Júnior, eu falava, o que foi, Rogério? O senhor vai dormir aqui hoje? Porque ele via arrumando o colchãozinho, eu falei, vou. Ah, então eu também vou pegar meu colchão, vou dormir lá no camarim para o senhor não ficar sozinho aqui dentro. Então, sempre tem as pessoas fundamentais, entendeu? Então, o Rogério Gasques, um porteiro que fez toda a diferença para que eu pudesse ficar ali. E aí, de manhãzinha, quando eu acordava, ele já tinha ido na padaria comprar pão, tinha dado um jeito de fazer café, porque o teatro é isso, é união, é amor. Então, eu fui muito feliz em tudo isso. Agora, qual é a diferença que eu encontro de 20 anos atrás para hoje? Talvez pessoas menos empenhadas em fazer o teatro. Hoje as pessoas querem ganhar dinheiro, hoje as pessoas querem ter fama, hoje eu fico um pouco triste, sabe? Quando a gente tem que falar sobre a diferença de hoje, porque os artistas parece que estão se acabando, né? Hoje os artistas é uma outra coisa, né? Hoje não sei. Parece que Onde estão? perde um pouco da essência, né? É, é. Sim. Ô, Júnior, e o que você vê do teatro estudantil do passado para agora, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo? Eu penso que o teatro estudantil está morrendo. Está morrendo. Está morrendo porque ele está sendo feito muito equivocadamente, né? Então, tanto que, como eu falei, esse 2020 agora iria ter uma conferência que eu estava à frente, eu estava começando a organizar para fazer esse mapeamento do nosso estado, do nosso país, mas o teatro estudantil está morrendo. Tá morrendo. Tá virando uma coisa assim, são os mesmos grupos que vão aqui, vão ali, vão lá, e muito triste. Não, atrás do prêmio, mas não para legitimar. Por ego. Entendeu? E É por como ego. você acha? É muito triste. E como você acha que a gente pode resolver essa situação, não deixar o teatro morrer? Como se ele Então, tivesse na UTI hoje, vamos dizer assim. pois é, o que se precisa é de juntar pessoas, precisamos fazer conferência, precisamos fazer seminário, discutir o teatro, discutir, porque o teatro estudantil não é nosso, né? Nós temos que discutir o que nós estamos fazendo, o que nós vamos deixar para essas pessoas
que precisam do teatro estudantil, porque ele é fundamental. O teatro estudantil ele é fundamental. As pessoas que não passam pelo teatro estudantil, elas não têm a noção. O teatro estudantil ele é uma universidade, entendeu? Sua mãe foi minha companheira de USP, ela sabe, eu academicamente fiz tudo que podia fazer, tive os grandes mestres, mas o festival estudantil ele dá uma base, ele é o alicerce, sabe? Ele é o pai com a mãe que dá a educação e fala, agora vai para o mundo. Então, quem não passa pelo festival estudantil não sabe fazer teatro. Sim, é muito triste. E eu acho isso também. Eu acho que a experiência que o teatro estudantil te dá uma bagagem muito grande na sua vida. Por mais que às vezes você não vai para a área como ator ou atriz, tudo bem, mas te dá uma carga para o seu futuro muito grande. Eu lembro que no festival aí de Sorocaba, quando a gente tinha os dormitórios, né? Achava isso muito enriquecedor. Era uma troca, né? Com pessoas de diferentes locais e era uma troca de conhecimento, uma troca de cultura, né? Eu acho isso muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência um dia de teatro estudantil, eu acho, de participar de festivais estudantis, porque é isso. Para mim, a grande importância do festival estudantil é essa troca de conhecimento. E eu fico feliz porque ontem mesmo eu fui convidado pelo Sérgio Leitão, que ele é secretário de Cultura e Economia Criativa, para ajudar a remapear e ajudar a estruturar para 2021. E eu fico pensando, as pessoas realmente, elas não esquecem de quem faz, entendeu? Então, o tempo todo eu estou sendo convidado para participar de uma comissão aqui, uma comissão ali. Então, eu procuro realmente participar, dar a minha contribuição, porque, Fernando, eu sou uma pessoa que posso falar isso abertamente, de coração, e tenho isso tudo muito tranquilo. Tudo que eu conquistei foi graças ao teatro e graças à televisão. Uma colherzinha que eu tenho dentro de casa foi através da arte. Eu não tenho nada, nada. As pessoas falam assim, Júnior, mas você é um mau exemplo no sentido assim, você deu muito certo, a carreira não é assim. Gente, a carreira é assim, é só você acreditar e você fazer por amor. O teatro ele é artesanal. A partir do momento que você faz com artesania, que você pensa nas pessoas, eu fico. Tudo dá certo. Quantas vezes do teatro está acontecendo aqui nos festivais aqui em Sorocaba, as pessoas chegavam, Júnior, eu não vou ficar no hotel, eu quero ir para sua casa. Minha casa virava realmente um alojamento de artistas, porque as pessoas queriam ficar aqui comigo. E a gente saía do teatro e amanhecia falando, a gente amanhecia discutindo arte, como até hoje a gente faz. Então, grandes amigos, né? Mais uma vez falando do Pedro Portugal, lá em Recife, a Bárbara Boff, lá de Minas. São pessoas que estão em outros estados e a gente está discutindo o fazer teatral estudantil, não o fazer teatral profissional, estudantil. Porque eu transito pelas duas áreas, né? Faço muito espetáculo comercial, é nosso trabalho, mas o teatro artesanal, o teatro construído, né? A nossa querida Pamela, lá do Santo Agostinho, que tinha aquela casinha de teatro que era maravilhosa e que tinha que brigar com os padres porque não entendiam o que estava acontecendo ali. Enfim, é esse o nosso papel. Então, nós temos que, sim, o que nós tirar os festivais estudantis, o teatro estudantil, como se bem falou, da UTI e levar o teatro para o caminho que ele tem que seguir. Porque muita gente, né? Nós temos o Renan lá de Pindamonhangaba também, que faz um trabalho lindo. Nós temos o Gustavo, que está fazendo um trabalho lindo em Sarapuí, o Fábio Itapetininga. É tanta gente fazendo, o Benemari na quadra, é tanta gente fazendo coisas importantíssimas, mas nós precisamos pensar, nós estamos indo no caminho certo ou nós estamos fazendo? Nós não podemos apenas fazer, né? Nós temos que construir. Eu estive há uns anos atrás em Portugal, em Covilhã, onde eu sempre estou participando de fala. E aí, às vezes, as pessoas ficam meio chocadas. Mas, Júnior, você
rompe, fala que teatro está sendo feito de maneira errada, fala, não é que está sendo feito de maneira errada. Nós estamos ultrapassando alguns limites, nós temos que pensar. Chegou a hora de amadurecer, de pensar. Vamos sentar todo mundo, pensar o que é que nós estamos fazendo com relação ao teatro para o estudante, ao teatro estudantil, para aquelas crianças e aqueles jovens que vão ter, através disso, se descobrir para as artes cênicas. Porque senão a gente começa só a descobrir ator, e não é só isso, nós temos que descobrir, incentivar cenógrafos, maquiadores, contra-regras, tudo. No teatro, tudo. Costureiras, cabeleireiros, tudo. Nós não podemos só pensar, porque senão nós ficamos numa coisa egocentrista. Sim. E, Júnior, a Lucy fez uma pergunta interessante para você. Como você acha que as aulas eletivas nas escolas pode ajudar ou prejudicar o teatro estudantil? As aulas de teatro. As aulas eletivas nas escolas pode ajudar ou prejudicar o teatro estudantil? Tá, eu penso, um abraço, Lucy, que eu adoro o trabalho que eles fazem, é maravilhoso. Eu penso que as escolas estão equivocadas, né? Nós estamos passando por uma transformação. As escolas hoje elas têm que passar por uma desconstrução de ideias, e o teatro ele tem que hoje entrar de uma maneira determinante nas escolas. As escolas que não tiverem teatro e não tiverem acontecendo de uma maneira não obrigatória, porque a arte a gente não pode obrigar, mas que meio que, sabe, dentro dessa desconstrução, vamos aproveitar que nós estamos desconstruindo tudo, e colocar. Então, o teatro ele é fundamental. As escolas que não têm teatro não são escolas. Eu não tenho coragem de chamar uma escola de escola que não tenha teatro. A escola ela tem que ter teatro, sim, porque ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela transforma o ser humano, ela ajuda o ser humano a fluir, ela ajuda o ser humano a se descobrir em todos os seus aspectos ideológicos, enfim, ela abre todos os horizontes para todos nós. Por isso, a importância do teatro dentro das escolas. Eu penso que é importante fazer em pequenos festivais das escolas, né, entre as próprias escolas, entendeu? Não como competição esportiva, que não é competição esportiva, é outra faceta, é outra, né? Às vezes me incomoda um pouco quando querem comparar esporte com cultura, né? Não tem nada a ver. Então, tem sim que ter o teatro, tem que ter todo esse trabalho de formação e sempre de formiguinha, porque nós, artistas, infelizmente, somos mal vistos, na maioria das vezes, porque ganha para não fazer nada. Mas isso, o que é isso, né? Ficar, enfim. Certo. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta, que é do Fernando Pereira. Criador do Festival do SESI, qual era o seu critério para a seleção das peças? Olha, eu nunca fiz a seleção sozinho, né? Primeiro nós fazíamos uma triagem, né? Dos espetáculos, né? Triagem essa que não é assim, que chegavam inscrições maravilhosas, né? E eu sempre, e aí tinha uma comissão, mas eu sempre pedia para dar uma olhada, né? Porque depois que tudo escolhi, depois que era escolhido, eu fechava para selecionar os que iam. E sempre eu fazia um respaldo, eu ia lá olhar os espetáculos que não tinham selecionado. E numa dessas, né, mexidas, eu fui ver, não me recordo agora o nome,
se não me engano é Marcos o nome do diretor. Uma inscrição que chegou feita, folha de papel desenhada, tudo simplesinho. Eu falei, mas por que não escolheram isso? Não, porque não tem o quê. Aí eu comecei a ler os relatórios do espetáculo. Eu falei assim, assumo todos os riscos desse espetáculo. E trouxe esse espetáculo. E esse espetáculo acabou, acho que, se não me engano, ele ganhou em primeiro lugar. Marcos Clóvis é o diretor. E qual foi a surpresa mais linda? Essas crianças que fizeram esse espetáculo, eles ensaiavam na rodoviária. Eles esperavam fechar a rodoviária para poder ensaiar o espetáculo. E essas meninas, quando elas se apresentaram, elas entraram no palco, eu comecei a chorar. Acabou o espetáculo, eu comecei a chorar, eu precisei me restabelecer para poder voltar para a conversa com elas, porque foi de uma delicadeza, de uma sutileza, de uma riqueza tão grande, tudo muito simples, 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 porque eles esperavam uma rodoviária de uma cidade fechar para poder ensaiar. Mas existia o verdadeiro teatro. Então, como que era feita a seleção? Sempre buscando, às vezes com acertos e erros, o que vinha de maior veracidade do fazer teatral. Como nessa inscrição que veio, escrita tudo à mão, desenho à mão, tudo feito à mão. E pelas menininhas, que tinham 7, 8, 10 anos, eram muito novinhas. Entendeu? Eu me lembro que nesse festival, Pedro Portugal, lá de Recife, estava como jurado. Nós ficamos, depois, muito tempo falando sobre esse espetáculo. Inclusive, quando eu tive na porta em Minas Gerais falando sobre os festivais, foi uma dos exemplos que eu citei. Que o teatro, quando ele é feito com amor, de maneira artesanal, ele acontece. Sim. Vamos para mais uma pergunta, hein, Júnior? O Renan de Pinda, ele fez a seguinte pergunta para você. Você acredita que o fortalecimento do teatro estudantil tenha que focar na apresentação da importância aos diretores, gestores do Estado, professores ou próprios alunos das instituições? Eu penso que está tendo um desmonte da cultura no nosso país. Né? Não vamos entrar nesse mérito, nesse momento. Mas o teatro ele existe por conta que nós queremos fazer. Nós não podemos ficar esperando só das instituições, só dos gestores. Nós temos que arregaçar a manga, juntar as pessoas que querem fazer o teatro honesto, né? E partir. Então, existem os dirigentes, existem os órgãos públicos, mas nós temos que esquecê-los. Nós temos que partir. Mas como que nós vamos fazer se precisamos de verba, se precisamos se dar um jeito? Temos como fazer, sim. Entendeu? O que precisa é ter essa união e, como eu falei, muitas vezes, em vez de ficar fatiando festivais, quem sabe ter menos festivais, mais criteriosos, que possam agregar mais pessoas e talvez o Pedro, Antônio e Beatriz é de um festival, junta num só. Vamos tirar os egos, vamos juntar num festival só, vamos fortalecer. A quantidade não é importante, a qualidade. Nós temos que discutir teatro. Em vez de fazer teatro sedimentado, vamos tentar agregar, fazer um festivalzão de um mês, trocando ideias com muitos atores, muitos artistas, muitos cenógrafos, muitos educadores, todo mundo discutindo. Mas isso como se faz? Temos que pensar. Sim. Ô, Júnior, agora eu tenho uma pergunta para você. Como eu tinha comentado um pouco do seu currículo, você tem alguns projetos que é a Associação Fazendo Arte, né? Você poderia me contar um pouco mais sobre esse projeto seu? Tá, esse projeto ele nasceu porque eu comecei a trabalhar com crianças com síndrome de Down, né? E aí, eu, quando comecei a trabalhar, quando eu vi que eles iam ficar sem casa, né?
aí eu falo como é possível, eu corri atrás, abri uma associação sem entender nada, tive muita gente que me ajudou, corri atrás e esse projeto já está indo para 12 anos, onde nós usamos como ferramenta principal o teatro. E hoje nós já fazemos oficinas de figurino, então as mães fazem figurino, fazem maquiagem, essa teia, né, que se vai construindo para que tudo possa fazer o teatro. E ele não deixa de ser um festival, é muito mais. O Júnior caiu de novo, gente. Vou chamar ele mais uma vez. Voltamos, Júnior. Voltou? Voltei? Voltou. Então, acho que, como eu falei, não deixa de ser um festival estudantil. Certo. O Pedro Acores, ele fez a seguinte pergunta para você. Como você vê os festivais estudantis com este governo que não gosta da arte? Então, como eu falei, falar desse governo, né, não dá para falar, não tem como nós falarmos desse governo que não gosta da arte. Mas, veja bem, eu lá atrás, né, já fui tirado do palco por um promotor de justiça, porque eu estava fazendo um espetáculo, estava atuando, e eu fui tirado, e meus pais foram chamados porque estava praticando algo errado. Né? Então, eu já passei muito por isso. Já fui num espetáculo chamado A Serpente, aqui na cidade de Sorocaba. Tive uma briga durante todo o tempo que ficou A Serpente do Nelson Rodrigues em cartaz. O bispo todo domingo falava mal. Foram 4 meses do bispo falando mal do Júnior Mosco, mas enfim. Então, como que temos que sobreviver? Nós temos que entender que nós vamos estar sempre na contramão, porque nós fazemos aquilo que incomoda. O teatro ele incomoda a comunidade, ele incomoda os políticos, porque nós falamos a verdade. No palco nós podemos falar tudo o que está engasgado, nós temos que dar a voz para a sociedade, para a comunidade. Então, o que eu acho? Vamos esquecer esse governo. Né? Se no momento de pandemia eles estão ignorando, o que eles vão pensar sobre o teatro? Teatro, perto de uma pandemia mundial, é nada. Se o governo não está nem aí, o que nós podemos fazer? Vamos tocar em frente. Sim, temos que tocar em frente, fazer arte, né? Eu acho que os pontos que você está tocando nessa live, eu acho de extrema importância. Quando você fala que o teatro ele é artesanal, né? Ele tem que vir. Eu super concordo com você que eu acho que ele tem que vir de dentro, né? Tem que vir dos nossos corações para fazer. Porque senão, o que seria da arte, né? Se não viesse do nosso coração, né? Eu acho que esses pontos que você está tocando, eu acho que define muito a importância do teatro estudantil, a importância de fazer arte. A gente tem que fazer arte, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando, né? Eu tive duas pessoas que me falaram que eu gravei muito. Aliás, vários, mas eu lembro uma vez que eu estava com a Lia de Itamaracá, nós estávamos num evento na França, e eu falei, Lia, você
daqui você vai para onde? Eu falei assim, vou voltar para Itamaracá, preciso pôr meu pé no chão, eu preciso fazer minhas cirandas, porque sem aquilo eu não vivo, né? E uma vez, o Belchior cantor, um belíssimo compositor, que falou, Júnior, se eu não puder ter o meu mundinho, sem ninguém me enchendo o saco, poder escrever minhas músicas e compor, de nada vale, de nada vale. E aí, Lélia Abramo, lá atrás, que uma vez me falou assim, eu era pequena ainda, falou assim, Juninho, ela me chamava, Juninho, faça teatro com amor. Aliás, não faça teatro, faça o que você ama. Porque se você amar aquilo que você está fazendo, vai estar muito certo. Então, você percebe que tudo é muito retilíneo, é muito minucioso. Então, você tem que ver tudo isso que acontece, tudo isso que nós temos que estar com o pé enraizado no chão, e nós perdemos muitas vezes isso, e achamos que teatro, que ser artista é glamour. Deixa glamour para quem gosta de fazer glamour e desapareça rapidinho. Vamos trilhar o nosso caminho, fazendo o nosso teatro, principalmente o estudantil. Sim. A Márcia Polacchini te fez uma pergunta. O que você achou do Festac? Festac, no seu primeiro, se eu não me engano, chegou a te homenagear, né? Pois O que é, achou do festival? Eu fiquei muito feliz de receber a homenagem, principalmente vindo desse grupo que eu admiro. Na época eu tinha me acidentado, né? Eu tinha acabado de ter um acidente sério, tive um acidente com o cóccix, enfim. Mas eu fiz questão de ir, fiz questão de estar lá. E a única coisa que eu senti de não poder participar, eu gosto de participar, eu gosto de assistir, eu gosto de participar dos debates, eu gosto de dar pitaco, eu gosto de falar, entendeu? Mas é maravilhoso, tudo que é em termos de festival é maravilhoso. E eu acho que o Festac tem uma proposta coerente, tem uma proposta linear, tem coisas que têm que ser discutidas, tem, como todos os festivais têm que ser discutidos, sim, mas é maravilhoso, né? Dar prosseguimento a tudo. E é muito importante que na cidade de São Paulo é o festival que eu tenho conhecimento que existe realmente estudantil. Não tenho conhecimento na cidade, na grande São Paulo, de outro festival como o Festac. É o único. Eu também não conheço nenhum festival aqui na região aqui de São Paulo, que tenha estudantil. Eu acho que a gente está carecendo muito na questão de festival estudantil. E ó, eu vou abrir um convite para você. Esse ano a gente vai fazer festival, ainda não sabe a data certinha. E eu queria convidar você para ser jurado com a gente, para poder. Queria te fazer esse convite, porque, como você falou, no primeiro você queria ter participado mais. Então eu estou abrindo um convite para você estar com a gente esse ano. Claro, eu vou estar com vocês, não sei se é como jurado, se eu vou como assistir, porque a gente não sabe ainda o que está acontecendo, como que vai trilhar esse ano, né? Mas vamos sim, quem sabe como eu posso falar, a conferência que eu estou montando possa acontecer no meio do festival, e a gente possa reunir as pessoas, mas eu fico muito lisonjeado, você sabe que vocês admiro o trabalho de vocês, mas de uma maneira ou de outra eu vou estar juntinho com vocês. Você é muito importante, saiba que você é muito importante para o grupo Arte em Cena. Você faz parte da história do grupo, sabe? Eu acho que foi o nosso primeiro festival que a gente participou. Você ajudou o grupo a ter uma bagagem imensa. O grupo Arte em Cena tem muito a agradecer a você, tá? Você é uma pessoa que mora dentro do coração de todo mundo que está no grupo ou que já fez parte. Quero que você saiba disso, tá, Júnior? Eu que agradeço por sempre esse carinho. Eu sou muito feliz, sabe, Fernando? Porque os grupos de teatro... Os grupos de teatro... Oi? A Márcia gritou, Júnior, eu te amo. Eu Ela estava no também quarto aqui amo. do lado.
e, assim, eu sou muito feliz com todo o amor que às vezes que eu sinto, né, que eu recebo das pessoas do teatro. Às vezes eu não, acho que não sou tão merecedor, mas enfim, eu vou lutando porque o teatro é a minha vida. A Lucy fez uma pergunta para você que é: como é saber que você apadrinhou tantos grupos? Pois é, é, é foda. Oh, pergunta que mexe muito, porque realmente é isso, entendeu? É muita gente e é um carinho tão grande que todos eu tenho um carinho tão, sabe? É foda, é foda. Eu amo mesmo e brigo por vocês, brigo muito, entendeu? E eu só tenho que, sabe? É chover no molhado quando eu falo. É gratidão mesmo, é gratidão e é gratidão. Ô Júnior, a Márcia comentou aqui que seria um prazer para ela sediar este encontro que você está falando lá no Plínio, na nossa escola, onde está o Arte Cena. As portas estão abertas lá para você. E ela também fez uma outra pergunta. O que seria do teatro estudantil sem você? Ela... Você sabe que me fizeram essa pergunta quando eu estava no encontro da FIA, né? Eu falei, gente, o teatro estudantil estaria acontecendo, né? Aí eles fizeram um raio-x, né? De uma pausa que teve, né? E aí eles traçaram, né? Um mapeamento. E aí, quando apareceu que Júnior Mosco tinha retomado o festival estudantil, né? No país, eu me assustei. Então, eu acho entendeu? Talvez. É difícil responder, Fernando, mas talvez eu tive coragem, força, saúde, né? Talvez não tenha mais tanto fôlego para poder continuar. Eu me emociono porque eu fico muito, às vezes, preocupado, porque né, nós não queremos que o teatro estudantil morra, né? E as pessoas estão trocando muito os valores, né? Então, está na hora da gente repensar muito no nossos no teatro estudantil, porque tem muita gente que ainda tem que beber dessa fonte, tem que experimentar o que é lutar, levar um grupo, fazer rifa, fazer batalhar para poder colocar um espetáculo em cena e receber os aplausos, receber críticas, enfim, é importantíssimo, né, o festival. E, mas eu acho que os festivais, né, eles têm talvez essa história antes e depois do Júnior, mas eu penso que assim, né, não sei. Júnior, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, de participar da live. Como eu falei agora há pouco, você é importantíssimo para o grupo. Quando a gente pensou na live, a gente pensou no seu nome, pra gente seria, foi ótimo ainda quando você aceitou esse convite, a gente ficou muito feliz. Como você sabe, a gente considera muito você. Queria te agradecer por ter compartilhado um pouco com a gente sobre teatro estudantil. E espero quando tudo isso acabar, a gente possa se ver, marcar esse encontro que você falou, né? Que vamos voltar, vamos fazer arte, vamos continuar na luta
fazendo arte, fazendo teatro estudantil. Sim, meu querido. Vamos na Muito luta. obrigado. Eu que agradeço e contem comigo sempre. E vamos à luta para o teatro continuar e de uma maneira honesta. E um beijo a todos e até um breve encontro. Beijo, gente. Semana que vem a gente tem como convidado o Renan de Pinda. Será às 6 horas da tarde. Na terça que vem, conto com você, com a presença de vocês. E até terça, tá? E mais uma vez, Júnior, obrigado. Se sinta abraçado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E é isso, gente. Fiquem A com live Deus. tá ficando por aqui. Tchau, querido. Tchau. E, gente, eu gostaria de agradecer também ao Pedro Portugal, ao Celso, foram outras pessoas que fizeram também parte de todo e que são importantes para o nosso teatro estudantil. É isso, gente. Até semana que vem. Beijos a todos.